Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Café IoT Filosofia. Hoje a gente vai falar sobre futuro. O futuro é incerto, é desconhecido, mas a gente aqui no presente já vê sinais de quais são as tendências que estão dominando para a gente poder fazer essa previsão de como é que será o amanhã. E o meu convidado hoje é Gustavo Machado, um consultor em inovação. Ele é um profissional mestre em design de negócios. A sua formação foi nos Estados Unidos e ele une todo esse aprendizado com mais de 25 anos de experiência de mercado, 15 anos de experiência na área acadêmica. Ele no Brasil e no Canadá, então ele tem experiência internacional. Ele também é consultor de inovação e empreendedorismo. E a gente vai falar um pouco sobre essa especialidade do Foresight. Se você não sabe o que é Foresight, Foresight é um processo sistemático para visualizar as possibilidades do futuro a longo prazo. E a gente faz isso identificando as tendências emergentes que a gente encontra nas áreas de pesquisa, ciência, tecnologia, meio ambiente e sociedade. E como que tudo isso impacta a economia e o modo de viver no planeta, da sociedade, das pessoas. E você é sempre nosso convidado para interagir, fazer perguntas para o nosso especialista. Bom dia, Denis. Bom te ver por aqui. E você, como é que você faz as previsões hoje da sua organização, da sua carreira, do seu futuro? Vamos lá. O Gustavo também já ministrou cursos aqui no Tudo sobre IoT. Ele tem uma metodologia exclusiva e a gente está aberto aí para falar mais disso. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Thelma, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, obrigada por ter aceito o convite, pela sua presença. E aí, o seu café? Tá quentinho? O que você gosta de tomar de manhã? Olha, Thelma, em relação a café, eu tenho tomado às 10 da manhã, né? E vou te dizer por quê, né? O café preto mesmo em si, né? Porque quando eu tomo meu café da manhã cedo, né? Eu já tomo meus suplementos vitamínicos e eu vim a descobrir, né? Com o passar do tempo, que eu acho que a cafeína ou algum composto do café acaba atrapalhando a absorção das vitaminas, né? Então, se eu tomar o café junto com as vitaminas, não vai fazer efeito, né? Então, como eu costumo dormir relativamente bem, né, nos últimos anos, eu acabo deixando então para tomar o café preto mesmo em si às 10 da manhã. E tomo meu café às 7 da manhã, 8, né? E depois eu tomo o café em si um pouquinho mais tarde. O Gustavo também cuida bastante da saúde dele, também é mais outro tipo de assunto que ele consegue conversar muito bem, trazendo experiência do que ele tem descoberto e praticado para mudar realmente o estilo de vida. E como é uma pessoa que trata de tendências, que está sempre envolvido, né, com o que está mudando na ciência, na tecnologia, na sociedade, e trazendo isso para reflexo da economia e do modo que a gente vive, ele já vai experimentando isso, né? Então eu vejo realmente que a consciência hoje das pessoas, nos últimos 10 anos, em relação ao que elas se alimentam, como elas se alimentam, foi mudado, porque, e a internet ajudou, né? Esse acesso à informação, de você descobrir outros estilos de alimentação diferente do seu e poder aplicar, porque às vezes a gente vive tanto numa rotina ou num espaço limitado das pessoas com quem a gente convive. E eu acho que a internet traz essa oportunidade da gente conhecer outras realidades, né? E, inclusive de alimentação, né? E não só de profissões. E a sua profissão realmente também é uma profissão nova, né?
consultor de inovação e empreendedorismo, né? A gente vê poucos especialistas nessa área e vamos falar mais sobre isso. Eu estava vendo, Gustavo, revendo, na verdade, uma pesquisa que a gente fez e muita gente que já entende assim o que é o IoT ou desperta, entende que o IoT é futuro, coloca essa questão cultural, né, dentro das organizações. Eles falam assim, poxa, mas não tem essa cultura de aprendizagem, ou de incentivar que as ideias sejam expostas. Então, assim, essa mesma rotina que a gente, como ser humano, vive no nosso dia, as empresas também, né? Elas vestem aquela roupagem e esquecem de ver que existem outros movimentos que estão dando certo, que outras organizações estão fazendo. Então, quando a gente começa a trabalhar, você que trabalha em inovação, inclusive você vai e faz trabalhos em empresas centenárias para inovar, a gente começa mexendo na cultura. Ah, sim, sem dúvida, Thelma. Esse é um ponto fundamental, né? Afinal, sem mudança cultural, né, e gestão da mudança tem lidado muito com essa questão nos últimos anos com as empresas, né? Então, sem uma mudança cultural, as coisas não acontecem, né? Então, muitas empresas acabam da boca para fora simplesmente falando em somos inovadores, né? Algumas criam ambientes lúdicos, né, dentro do espaço de trabalho, com puffs coloridos e toda aquela infraestrutura, mas na prática, né, eles continuam tendo uma mentalidade muito conservadora, né? Então isso acaba impedindo. Afinal, o processo, como você bem sabe, até a gente estava conversando ontem a respeito de kits de eletrônica, Arduino, né? Então toda essa cultura maker, de experimentação, a questão da tolerância ao erro, né? De aprender rápido, metodologias ágeis. Então, isso é fundamental, né? A gente ter dentro das organizações para que elas possam prosperar. Afinal, né? Nesse momento de grandes mudanças pelos quais a gente está passando, né? Por conta da pandemia, essas empresas realmente não mudarem, o risco, né, de descontinuidade, né, é muito grande. Até pegando uma questão aí do futurismo, né, que na verdade, futurismo é um movimento artístico no Brasil, né, e aí nós temos tanto o termo em inglês, que é o foresight estratégico, ou o termo em espanhol, que é a prospectiva, né, para adotarmos, mas de forma popular a gente fala em futurismo. Muita gente conhece o case da Kodak, né? E a Kodak, ela simplesmente criou a fotografia digital e talvez por medo de canibalizar o próprio negócio, né? Ela acabou não investindo tanto na fotografia digital e continuou com aquela lógica industrial de produzir filme e câmeras fotográficas, né? E acessórios e tudo mais. Mas ela, desculpa que o ar está muito seco, né? Mas ela simplesmente contratou uma futurista super famosa, né, algumas décadas atrás, chamada Faith Popcorn, ou seja, se a gente traduzir até o nome engraçado, Fé na Pipoca, e essa grande futurista americana, ela foi contratada para desenvolver um relatório de como seria o futuro, né, do filme. E ela fez esse trabalho desse relatório, entregou para o board, né, para a diretoria da Kodak, que o futuro do filme seria o digital, né? E aí o board da Kodak disse, mas não foi, né, não foi por isso que nós a contratamos e a demitiram, né? E simplesmente o resto é história. Todo mundo conhece a história, né, que a Kodak foi a falência, né? Mas desconhece exatamente que eles perderam essa grande oportunidade, né, de ouvir
uma profissional da área, uma grande futurista. Inclusive, ela produzia, né, periodicamente um relatório chamado Popcorn Reports, né, o sobrenome dela e o relatório Popcorn, com tendências de futuro, produziu, né, diversos, e até não é exatamente um mérito dos futuristas de ficar acertando previsões, mas se a gente pega os relatórios da época dela, né, ela acertou em mais de 80% das previsões de coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, inclusive o próprio trabalho remoto, né? Então, a gente precisa realmente, dentro das empresas, né, ou ter um profissional, como algumas empresas, Procter Gamble, Coca-Cola, elas têm pelo menos um futurista dentro do seu quadro de funcionários CLT, né? Ou uma outra possibilidade é a terceirização, né? Como a contratação de consultores que possam, né, trazer essa visão mesmo de antecipação, de planejamento, né, e de criação de futuros desejáveis para as organizações, para os seus colaboradores e para a sociedade em geral. Verdade. Não, essa história realmente é um ícone. Obrigada, Roberto, pelo seu comentário. Quem não me conhece, que segue o Gustavo, está entrando aqui. Eu sou a Thelma Troisi. Bem-vindos, obrigada pela sua presença de todos aqui. Vocês podem fazer como o Roberto, deixar seus comentários, deixar perguntas. E é importante dizer que a inovação ela não é restrita às empresas de tecnologia, né? O caso da Kodak é um caso citado. Eu estou vendo aqui que tem gente contador presente aqui na nossa live. Qualquer área precisa de inovação. Inclusive, a próxima turma que o Gustavo vai ministrar, que ele traz essa metodologia que negócios de futuro, como a gente desenvolve negócios de futuro, vai ser para uma turma de advocacia, de advogados, de como se inova dentro do direito. Fala um pouco sobre essa próxima turma. Quando vai ser e como vai ser? Tá ótimo, Thelma. Então, a gente vai ter agora no dia 23, né, uma live a respeito. Então, eu não quero passar assim tantos detalhes, né, e dar spoiler a respeito da formação, mas a formação, né, vão ser 8 horas, né, de negócio futuro, na verdade, um laboratório de futuros, né, e nesse caso vai ser focado, né, no direito, junto a uma parceira, uma organização chamada Naudes, e então a gente vai lidar, né, com os diversos futuros para o setor do direito, né? Até é importante ressaltar também que quando a gente fala de futuro, a gente não fala no singular, mas sim no plural, de futuros, né? Afinal, não existe apenas um único caminho, né, em relação ao futuro. Então, no dia, para quem estiver interessado, né, nos meus canais Consultor Inovação, seja aí no Instagram e Facebook, LinkedIn, a gente vai ter exatamente essa divulgação da live, do endereço e tudo mais. Mas, basicamente, o Laboratório de Futuros é um produto que eu desenvolvi no ano passado, e por conta da pandemia, de sermos forçados a adotar um sistema de aprendizagem 100% online, né, no qual acaba integrando o foresight estratégico, o futurismo, o design thinking, o design sprint, as metodologias ágeis, a gamificação corporativa. Ou seja, na verdade eu não criei nada de novo, eu apenas integrei uma série de metodologias com as quais eu tenho trabalhado nessas últimas décadas, né? Eu conheci o futurismo, o foresight estratégico em 2015, através da grande pioneira nessa área, que é a Rosa Alegria, né? Ela atua nesse mercado há mais de 15 anos aqui no Brasil, foi a precursora. Ela fez um mestrado na Universidade de Houston com o Dr. Peter Bishop, e então eu tive a melhor escola possível, né? E no ano seguinte, 2016,
eu criei um framework Negócio Futuro, uma metodologia bem ampla e aberta, né, e modular, e passível também de atualizações e correções de curso e mudanças, integrando essas metodologias de forma teórica, né? Ela até fez parte de um livro, na época, que foi editado pela editora Literary Books. E eu pude, né, finalmente, criar algo tangível, né, um produto tangível, no ano passado, né, por conta da pandemia, como esse Laboratório Futuros, né? E aí exatamente coloca em prática esse framework de negócio de futuro, e a proposta é que as empresas elas possam co-criar futuros desejáveis, né, dentro do seu segmento. Então, o primeiro cliente foi a Renault, no ano passado. Inclusive, é um case bastante interessante, tudo a ver com tudo sobre IoT, Thelma, porque a Renault está muito voltada a serviços conectados. E, afinal, o que são serviços conectados? É exatamente, né, deixar de lado a lógica industrial de produtos, do carro em si, né, e voltar a um pensamento e visão mais sistêmico de mobilidade urbana, né? A organização não é mais uma empresa que produz carros, mas está dentro do setor do ecossistema de mobilidade urbana, e através de tecnologias habilitadoras, né, como a Internet das Coisas, como 5G, telemetria e tudo mais que o seu público já está habituado, né? Ao mesmo tempo, né, é um paradoxo, que ao mesmo tempo a Renault ela sofre uma pressão, né, e uma competição maior do que nunca, né? Seja pela Tesla, novos entrantes como a Tesla, carros elétricos, né, e autônomos, sejam outras startups, seja a própria serviço de mobilidade, muitas pessoas não mais interessadas, né, em adquirir carro, mas utilizar Uber 99 e outros serviços, né? Mas, por outro lado, a possibilidade de geração de negócios de futuro, né, é quase limitada, porque, por exemplo, por conta aí da telemetria, eles podem ter parcerias com seguradoras, e seguradoras podem oferecer, né, descontos para quem adquire ou quem, né, já possui uma direção menos agressiva no trânsito, né? A possibilidade de parcerias com empresas de entretenimento, seja oferecer Spotify já embarcado, e por aí vai, né? Então, as possibilidades agora, né, não se referem apenas à mobilidade urbana, que obviamente também a possibilidade de oferecer o carro como um serviço, né, também de aluguel, de alguma forma concorrer dentro do nicho da Uber ou em alguma outra, ou com algum outro diferencial competitivo, né? Então, as possibilidades são ilimitadas, e através do Laboratório de Futuros, nós temos exatamente esses building blocks, ou seja, essas peças de Lego, né? Seja o 5G, seja a telemetria, seja a internet das coisas, sensores, dispositivos, serviços, no qual a gente vai juntando literalmente essas pecinhas, porque temos até 100 cards, né, tanto físicos, no treinamento físico, como agora online, no formato digital, no qual os participantes vão juntando essas peças e co-criando soluções, né? Então, vira literalmente brincadeira de criança esse processo, porque os participantes eles podem juntar esses cards e descrever em post-its digitais as soluções que eles estão desenvolvendo, né? E como vocês podem perceber, o repertório, né, seja se conectar a uma empresa de entretenimento, uma parceria com uma empresa de entretenimento, uma parceria com uma seguradora, né, e outras 1000 possibilidades, são quase ilimitadas, né? Então, ao mesmo tempo, muito divertido da minha parte, né? Eu até me sinto, né, me divertindo e não trabalhando em si, né? E, ao mesmo tempo, é muito enriquecedor, né? Ver as empresas em tão pouco tempo. Nós temos tanto o laboratório de futuros no formato de 8 horas, né, que termina na etapa de ideação e apresentações das ideias, como nós temos o laboratório completo, contemplando 16 horas
envolvendo a etapa depois com uma equipe estratégica, de etapa de priorização daquelas ideias, né? Sob o ponto de vista de prontidão tecnológica da NASA, que são 9 níveis que vão de conceito, protótipo, chegando a produtos no mercado. Sob o ponto de vista de negócio estratégico, nós temos os 3 horizontes de crescimento da McKinsey, ou seja, são inovações que acontecem num horizonte temporal de apenas 1 ano, ou seja, mais melhoria contínua, inovação incremental, ou no horizonte 2, de 3 a 5 anos, ou seja, uma inovação, né, propriamente dita, ou numa inovação mais disruptiva, no horizonte temporal mais alongado, de 5 anos para frente, né? E tudo isso termina, Thelma, num formato ágil, né? Não poderia ser, né? Deixar de ser. Então, nós temos um build backlog. O que é build backlog? Para quem não conhece o backlog do produto, para quem não conhece a metodologia ágil, mas é uma lista priorizada das soluções, numa planilha Excel. Tudo termina sempre numa planilha Excel dentro das organizações, né? E aí a gente tem a solução de cada ideia, né? A descrição da solução, uma descrição, alguns fatos vinculados àquela ideia, alguns insights, e essa priorização que é feita por tempo de implementação, custo de implementação, impacto na experiência do cliente interno e externo, o horizonte temporal da McKinsey, o nível de prontidão tecnológica, né, se já está pronto para o mercado ou é algo ainda muito conceitual e inovador, né? Então, a gente conseguiu reunir peças, né, num framework, numa metodologia, de forma bastante robusta, no qual a Renault, né, em serviços conectados e outras empresas, né, seja com as pecinhas aí do IoT, né, ou não, né, também possam inovar, né? Então a gente atua com varejo, a gente atua com educação, a gente atua agora, vamos atuar agora com direito, né? E não há limite, né? É perfeitamente modular e adaptável a qualquer indústria, a qualquer setor. Verdade. E sabia, eu estava olhando ontem que eu fiz um artigo e peguei o relatório da Cisco, que é um report anual até 2023. E lá ele abre sobre a perspectiva de receita nas verticais de IoT. E a grande parte da receita, a liderança da receita é em veículos, em carros. E é interessante que as pessoas, muita gente deve estar ouvindo e falar assim, mas então é a montadora. Não, é os fornecedores que podem fazer negócios com montadora ou negócios com o motorista. Porque o carro, ele vai estar conectado, ele vai ter mais de um tipo de conexão. Por exemplo, a conexão que vai fazer a telemetria para o pós-venda, para a parte de manutenção do veículo, é uma conectividade diferente da conectividade da interatividade. Então, é mais de uma conexão que vai ter no carro, na verdade, já começa a ter, principalmente hoje nos veículos corporativos. A gente tem agora a frota aqui de ônibus da SP Trans, que antes só tinha um dispositivo que fazia uma telemetria não avançada, uma telemetria básica, para a gente saber onde estão os ônibus, poder informar o passageiro que horas que o ônibus chega em cada ponto, saber se o ônibus está cumprindo a rota dele. E agora, isso aconteceu há 15 anos atrás, em 2015. E agora, 2021, eles renovaram toda a parte tecnológica dos ônibus e incluíram Wi-Fi, incluíram as telas conectadas, então aquelas propagandas que rodam no ônibus que era carregada com USB lá, com cartão de memória, ela começa a ser online, então além de propaganda, você vai poder incluir alguma mensagem especial, deu alguma pane na cidade, aconteceu, né? Às vezes acontece. Então essas mensagens vão poder estar nessas telas. E câmeras para trazer mais segurança para o ônibus. E aí as câmeras, aos poucos, a gente vai entendendo e colocando inteligência artificial para
ver como é que é os movimentos de abuso sexual ou mesmo de violência, para já prever alarmes antecipados desse tipo de coisa. E é até engraçado, porque quando a gente fala em embarcar tecnologia no ônibus hoje, se a gente comparar com as demandas de 20 anos atrás, a gente tinha um problema do dinheiro, do assalto, e hoje já não é mais problema, né? Porque o dinheiro é eletrônico dentro do ônibus. Uhum. Então, fica a dica. Pessoal, queria que vocês colocassem o que, que vocês falassem uma inovação simples no dia a dia. O que, que vocês criaram de diferente, de hábitos, seja corporativos ou seja pessoais. O Gustavo começou a live falando do hábito que ele não toma mais café assim que ele acorda. Ele toma isso um pouco mais tarde porque ele prioriza ingerir suplementos Uhum. para que esses possam agir sem a interferência da cafeína. E você, conta uma simples inovação do dia a dia que você faz. Porque essa cultura da gente fazer o que a gente nunca fez, né, de mudar pequenas coisas, é a veia que a gente vai se habituando para trabalhar melhor a resiliência dessa mudança, né? O hábito de mudar ou de estar aberto ao novo. Pessoal, vocês gostariam de ter um curso aqui no Tudo sobre a IoT de laboratórios de futuro? A gente fez já no passado, turma presencial, foi 2018 ou 2019, não Foi. lembro, Uhum. mas exata data, eu fiquei meio confusa em relação à data depois da pandemia, né? Se vocês querem, coloca aí. Eu quero um curso do Gustavo Machado, Laboratório de Futuros, aqui no Tudo sobre a IoT. Coloca aí para a gente que a gente pode programar esse curso aí para vocês. E, Gustavo, você sentiu que as empresas, depois da pandemia, o que você vê no pós-pandemia em relação à inovação mudou? E como mudou? Olha, Thelma, tem de tudo, né? Então, a gente vê empresas, né? Eu sigo aí no LinkedIn, a gente vê empresas colocando, né? Que provavelmente elas vão manter, né? O remoto, o trabalho remoto, né? Pós-pandemia, né? E outras empresas, aproveitando essa queda, né? Nos números da pandemia aqui no Brasil, já para retornar ao presencial, né? Desesperadas a voltar ao antigo status quo, né? Então, existem, né, empresas que aproveitaram no sentido positivo, né, essa interrupção de serviços, né, e a gente percebe bancos que não tinham política de trabalho remoto, né, foram pegas de surpresa pela pandemia e tiveram que correr atrás do prejuízo literalmente, né, e outras empresas que estão mesmo, né, percebendo que as questões do presenteísmo, que a questão, né, de 8 às 5 da tarde ou das 9 às 6 da tarde, né, de segunda a sexta, não faz mais sentido, né, e que mudar essa ótica, né, do comando e controle para liberdade e foco nos resultados, né, acaba fazendo mais sentido para todos, né, independente se o colaborador tem algumas interrupções, né, no seu dia a dia, né? Seja para uma atividade física, seja para lazer, seja a questão da logística dos filhos, né? Para quem tem filhos, ou do pet, sair para se com pet, o novo filho, né? De muitos, uma tendência, né? Então, a gente acaba vendo aí um pouco de tudo, né? Tanto empresas que evoluíram, quanto empresas que foram forçadas, né, a adotar esse modelo de trabalho remoto, mas que já estão, através dessa redução, né, dos números da pandemia, retornando ao seu estado original, né, voltando ao passado. Que pena, né? É. Não pode, não pode. Tem que, com tantas oportunidades, né?
A gente é um exemplo, né? Nós estamos no sábado aqui, o Tudo Sobre a IoT é um canal que fala de negócios, né? Que foca, né, nisso, e estamos aqui no sábado, porque não tem, né? Qual a diferença? Qual a diferença de eu fazer isso numa segunda, num fim de semana, né? Exato. É, Inclusive, eu já tive minha dose de lazer antes da. Já andou Acordei de cedinho. bicicleta? Não, não, eu dei uma corridinha. Já dei uma corridinha aqui pela região. Né? Sua bicicleta é conectada, que o Gustavo adora bicicleta. Já tô perguntando. Sua bicicleta é conectada? Ah, Não. acaba sendo, Thelma, por conta dos aplicativos, né? Strava, outros. Então, hoje em dia. Inclusive, quando eu comecei a correr, eu voltei a correr aos 30 anos de idade lá no Canadá, né? Eu, no início, eu corria na loja da Nike, eles emprestavam todos os equipamentos, né? E havia um sensorzinho desse tamanho, né? De uns 3 centímetros, que os tênis da Nike, você, por baixo da palmilha, né? Ele tinha um vãozinho que você colocava o sensor, né? No tênis da Nike, e a partir daí ele capturava as suas informações da corrida, né? E obviamente que depois, com a desmaterialização, né, um dos 6Ds aí dos negócios exponenciais, né, da Singularity Universe, daquele livro, Organizações Exponenciais, foi desmaterializado, né, o D de desmaterialização, e isso virou um aplicativo de celular, né? Então, hoje em dia a gente acaba, né, ficando conectado, né? Totalmente conectado via aplicativos no celular. O próprio Uber, né? Eu vi uma vez pegando o Uber anos atrás, ainda quando estava dando aula presencial antes da pandemia, que um colaborador da Uber falou que o aplicativo dele até dizia, né, se ele estava dirigindo de forma muito, muito agressiva ou não, ou seja, ele também estava sendo controlado de certa forma pela organização, né, pela Uber, em relação ao estilo de direção dele, né, voltando à questão da telemetria. Então, a gente acaba hoje em dia, Google, né, sabe tudo sobre a gente, Facebook também, né, porque eles estão nos monitorando aí 24 por 7. Que tem seu lado negativo, mas também, né, tem, obviamente, uma série de aspectos positivos também. Já recebi muita publicidade ruim, mas também já recebi muita publicidade boa, que faz total sentido para o meu perfil. É. E você está aceitando os cookies hoje, quando você entra numa página? Como que você libera seus dados pessoais? Você libera. Ou você entra para organizar os cookies que você quer ou não da páginas que você visita? Olha, aí depende da página. Se é algo que realmente me interessa, eu acabo não tendo essa. A gente acabava aceitando no passado, né? Então, mas se for algo que não tenha muito a ver comigo, seja algo que eu esteja consultando de forma esporádica, eu acabo não aceitando, não. Mas então eu sou mais seletivo, né? Me conta, como é que é essa questão do exponencial que a gente precisa enxergar? Bom, a questão da mudança, Thelma, ela sempre existiu, né? Desde o início da história humana, né? Mas o grande diferencial nesses últimos anos é que está tudo muito mais acelerado, né? Então, se a gente considerar agora com a entrada do 5G no Brasil, né? Eu acredito que esses próximos 10, 15 anos no Brasil, e no mundo, né? Na verdade, a gente vai ter aí mudanças incríveis, né? Por conta dessa tecnologia do 5G, porque se a gente pensar 15 anos atrás, a gente não tinha, né? Em 2007 que surgiu o iPhone, né, da Apple. Então, 2007 para cá, 14 anos, né? A gente não tinha iPhone, a gente não tinha Uber, né? A gente não tinha 4G, a gente não tinha criptomoeda, a gente não tinha, né? Uma série de coisas. Ou seja, né?
Tivemos aí uma grande revolução em apenas 14 anos, e imagine agora com 5G, né, os próximos 15 anos, levando em conta, né, esse processo da aceleração. Né? Então, provavelmente agora nos próximos 10, 15 anos a gente vai ter mais novidades do que tivemos nesses últimos 14. Né? E é por isso, até, né, que é importantíssimo aprender, né, sobre o foresight estratégico, sobre o futurismo. Inclusive o Dr. Peter Bishop, da Universidade de Houston, com o qual a Rosa Alegria fez o mestrado, né, a minha grande mentora e professora de futurismo, ele criou, há menos de uma década atrás, um movimento chamado Teach the Future, de ensinar o futuro, para democratizar essa aprendizagem sobre futuros. Né? Porque mais do que nunca, né, levando em conta aquele mundo VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo e cada vez mais acelerado, né? É importantíssimo, é tão importante quanto aprender sobre a história, né? Desde aí a educação básica e o ensino fundamental, né, e médio, tão ou mais importante, porque a gente não consegue mudar o passado, é aprender sobre o futuro. Parece estranho, né, Thelma, porque é algo que ainda não existe, né? Mas existe exatamente uma ciência, né, uma metodologia a esse respeito para que os jovens possam se preparar, né, a criançada, os jovens possam se preparar para profissões que ainda nem existem. Né? Então, está aí uma das razões. No caso de negócios e adultos, também é tão importante quanto, porque se a gente pega profissões e carreiras como exemplo, né, deixa eu depois falar um pouquinho sobre negócios, mas analista de redes sociais, é algo que há 15 anos não existia. Cientista de dados, né, é algo mais recente. Então, existem uma série de profissões, né, que estão surgindo e podem ser uma oportunidade de carreira para os profissionais. E, da mesma forma, a questão de negócios. Né? Então, a gente tem cada vez mais, né, novos negócios surgindo e, novamente, a inovação, né, ela vem dessa conexão criativa entre coisas, né, assuntos, temas, domínios. Eu vi recentemente um Tinder, né, um Tinder para pet. E como é que é esse Tinder para pet? Então você tem, pegando essa tendência, né, exatamente do pet como novo filho, né, casais sem filhos e tudo mais. Então, para quem quer adotar um pet, né, você tem esse aplicativo, que eu não me recordo o nome agora, mas que ele mostra, perto da sua localização, de onde você mora, né, possíveis, né, cachorros, gatinhos, próximo da sua região, e o perfil deles, né, para que você eventualmente se interesse e possa adotá-los. Né? Então, o Netflix da educação, o Tinder para pets, novamente, né, a gente está aí conectando, né, mundos, temas, né, diversos e criando, né, uberização da saúde, né, o DocWay, que é um serviço de você, através de aplicativo, receber um médico de família na sua casa. Né? Então, inovação é isso, é criatividade que gera resultado, né, que imita a nota fiscal. Não, eu acho que assim, o próprio Tudo sobre a IoT existe para isso, porque assim, é muito difícil a gente acompanhar todas essas tecnologias. E eu acho que o nosso grupo, que traz especialistas de uma diversidade de áreas, busca isso, a gente conhecer tecnologias que a gente não conhecia, entender como essas tecnologias já estão sendo aplicadas, poder reconhecer como a gente aplica essas tecnologias no nosso negócio. E então, assim, eu não vejo até hoje um concorrente do Tudo sobre a IoT, que tem uma comunidade realmente onde todo mundo não possa se falar, tem liberdade. Então, eu estou vendo aqui, o Roberto está comentando. O Roberto entrou recentemente no nosso grupo, ele já te conhece. Agora ele te conhece, ele está conhecendo mais sobre você, ele já tem seu telefone. Então, assim, esse apoio, eu tenho certeza que quando o Roberto entrou no grupo, ele não imaginou que tivesse uma especialidade de um expert em inovação
Talvez ele nem imaginou que existia essa profissão. Então, eu criei o Tudo Sobre a IoT justamente por essa necessidade que eu já estava tendo de você desenvolver novos negócios, né? Eu sempre trabalhei na área comercial, prospectando novos projetos dentro das organizações, aproveitando as tecnologias. E aí eu vi que tudo começava a se misturar, não dava mais para você ficar restrito a uma especialidade. Claro, você vai ter a sua especialidade, mas você precisa enxergar 360, né? Uhum. Por exemplo, você falou a nova profissão, consultor de redes sociais. Legal, ele vai saber mexer no aplicativo, como configura, como. Até hoje, vai terminar essa live aqui. Eu não vou pôr direto no IGTV, porque é um sacrifício para mim pôr uma capa. Eu sempre faço uma capa desajustada. É uma coisa que, como eu gravo aqui com você, fica no meu celular, não tem como alguém fazer isso para mim via web. Eu teria que entregar o meu celular para alguém fazer. E aí, beleza, esse cara vai conhecer de redes sociais, de configurações, de algoritmos de rede social, mas ele vai trabalhar para algum expert. Ele tem que saber a especialidade daquele expert, ele tem que entrar naquele assunto para poder trabalhar melhor, fazer o serviço dele. Então, assim, trazendo um pouco mais de clareza do que eu estou querendo dizer, eu que vim da carreira de telecomunicações, só a telecomunicações, só a conectividade, sem você trazer os outros conceitos, que seriam o avanço da computação, a inteligência artificial, a inteligência da tecnologia embarcada, não ia, os projetos não iam para, a gente não ia poder associar conceitos de IoT, porque o IoT o IoT é apenas um conceito de a gente poder dar vidas às coisas. E só você ter uma conectividade não é suficiente, né? Então, por exemplo, você citou o caso do tênis da Nike que fazia essa medição. Só a conectividade não é suficiente. Essa inteligência que estava num dispositivo externo precisou ir para o celular. Você precisou entender como você embarca aquela tecnologia num dispositivo eletrônico conectado. Então, você já tinha um dispositivo inteligente. Eu vejo que hoje o cenário do IoT ele é dividido entre o inteligente e o conectado. A gente já tem coisas conectadas que não são inteligentes. A gente tem coisas inteligentes que não são conectadas. Então, tem essas fases que precisa acontecer em conjunto. Sim. Inclusive, Thelma, o saudoso Steve Jobs, né? A gente fala muito em iPhone, né? Novamente com essa lógica mais simplista de um produto, né? Um celular, né? Mas, no final das contas, ele, né, como grande visionário, ele conseguiu exatamente tecer essas relações e com a visão sistêmica, juntar as pecinhas novamente de forma criativa e inovadora, né? Porque para que o iPhone, né, realmente fizesse sentido, né, na sua oferta, ele exatamente desenvolveu parceria com telecoms, né, a T&T nos Estados Unidos, né, para poder oferecer a questão da conectividade. Ele desenvolveu uma plataforma digital de curadoria, né, e gestão de mídia digital, né, que é o iTunes, né, para você ter a sua biblioteca quase ilimitada de música, né, de áudio, de vídeos, de filmes. Né. Ele desenvolveu, né, todas essas parcerias e conseguiu enxergar esse ecossistema, né, para que em 2007 conseguisse lançar aquele produto, né, aquele produto, tudo estangibilizado no produto iPhone, né, mas sem... e ele conseguiu também convencer a indústria fonográfica, né, a indústria musical, ao invés de faturar, né, dentro do seu status quo, dentro do seu modelo de vender um LP ou um CD, 10 faixas, nas quais você paga pelo todo
que nem revelação de filme, né? E muitas vezes o filme, algumas fotos não ficavam legais, e da mesma forma que no LP, no CD, numa obra, às vezes você pagava por 10 faixas e só tinha 3 músicas interessantes, o resto era mais ou menos, né? Então ele conseguiu convencer a indústria musical também a mudar seu modelo de negócios, né? De cobrança, né? Ou seja, né? Ele foi incrível, né? Claro que existe aí toda uma crítica em relação ao lado pessoal dele, né? Tanto aí na questão de ex-mulher, filhos, quanto, né? E ser workaholic, né? Então parece que ele não conseguiu equilibrar muito a questão, muito obsessivo mesmo por trabalho, deixando de lado a questão pessoal e o equilíbrio, né? E outras questões também que são criticadas, né? Mas, do ponto de vista de negócios, ele foi realmente a primeira pessoa que eu consegui perceber em inovação que conseguiu juntar todas essas peças, né? E você, né, está aí de parabéns, eu faço parte aí do grupo de membros fundadores, né, tudo sobre a IoT, e realmente juntar essas peças, juntar esses grandes profissionais, né? Eu, como consultor de inovação, e trabalhando com futurismo, eu tenho uma visão generalista, né? E existem grandes especialistas no grupo, né? Sejam em cibersegurança, né? Seja em conectividade, seja em integração, e, e exatamente é uma honra fazer parte desse grupo de grandes especialistas. Eu, humildemente, sou um generalista, conheço um pouquinho de tudo, né? Para poder contribuir em relação ao desenvolvimento de um projeto, né? Mas mais com essa visão de democratizar, né, a internet das coisas numa linguagem simples, acessível de negócios, né, para que os empresários e empreendedores possam entender, né, tudo que o pessoal na linguagem técnica está tentando transmitir, comunicar. Obrigada. A gente que tem a honra de ter como você. É, eu não acho ser generalista, porque você sabe justamente essas técnicas de desenvolver projeto. Quando o Gustavo entrou no Tudo Sobre a IoT, aí ele dava um curso na época na FIAP, eu fui fazer o curso, né? Aí era de fim de semana. Começava na sexta-noite e era no sábado tal. Aí ele começa, a gente. É interessante que os treinamentos não tem a prática, é dinâmico, não é teoria. E aí a gente foi fazer uma pesquisa. Ele falou, não, tem que fazer uma pesquisa tal. Gente, eu falei, ai, eu não acredito que eu vou agora ficar sábado nesse sol fazendo pesquisa. Gente, pesquisa eu aprendi na faculdade que tem que fazer lá, meu, vim aqui. A gente espera um milagre, né? Quando a gente compra um curso, né? Eu falei, eu caí na turma que ia fazer coisas de pet. Então eu tinha que entrevistar quem estava com cachorro. E eu falei, meu, já sei qual que é a solução de eu tipo cachorro dentro de casa para o pet, né? Imagina, para mim já era claro. Porque eu tinha cachorro, eu via minhas necessidades, sempre tive cachorro. Gente, aí eu fui para a rua fazer pesquisas em grupo. Pessoal, é um tapa na cara. Foi um tapa na cara para mim, um balde de água fria, porque eu estava me limitando à minha realidade. Quando ele fala, quando o Gustavo coloca assim, que a gente tem que entender o exponencial para os negócios dar certo, que tem um crescimento que atinja benefícios para a sociedade, não só para o negócio, mas que tem esse impacto, que hoje os negócios de futuro têm que ter essa visão, é justamente isso, você entender outras realidades, outras necessidades que você não enxerga, e você vai saber isso conversando com as pessoas. E aí eu sempre tive um cachorro normal. E nessas pesquisas, meus cachorros têm um monte de problema, assim, né? Que late muito, tinha cachorro com deficiência física. E em uma rua, a gente conseguiu um monte de informação e cenários diferentes da minha realidade. Então, assim, os futuros se abriram. E aí, depois que você descobre isso, tem o resto da metodologia para você sair com uma planilha de plano de ação, né, Gustavo?
Exato. Então, eu fico feliz que tem aberto sua mente, né? Muitas vezes a gente, como empreendedor, acaba ficando, né, se apegando muito às nossas ideias e à nossa visão de mundo, né? E até resgatando aquela questão das empresas de transporte público, ônibus, ou qualquer outro serviço, né, seja público ou não, de que exatamente é muito importante a gente trazer, né, o design thinking dentro do framework de negócio de futuro, não só o futurismo, né, e essa visão de ficção científica e tecnologias exponenciais, né, como a impressão 3D, como a internet das coisas, o Big Data, né, a nanotecnologia, entre outras, porque exatamente a gente pode fazer o casamento, né, melhor dos mundos, né? Então entender esse macro, né, e o que está por vir, né, em termos de tecnologias, novos comportamentos, mas entender o aqui e agora, né, de outras realidades, do que as pessoas estão vivenciando, né? Sair fora da caixa mesmo, da nossa caixa, da nossa cabeça, né? E entender outras necessidades e desenvolver para eles, né? O design, né? Eu estudei publicidade e design, ele está aí, tudo que a gente criou, né? Seja uma arquitetura, um ambiente, seja um produto, seja um serviço, né? Seja uma aula, o que quer que seja, ele tem o propósito de servir as pessoas, né? Então, novamente, eu fico muito grato, né? De tanto me divertir, né? Fazendo o que eu faço, mas, ao mesmo tempo, poder mostrar para as pessoas. E se a gente pega aquele exemplo das ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, da Unesco, né? Que são 17, e aí a gente tem educação, moradia, né? Água, alimentação, e outros, né? Diversos, meio ambiente. Novamente, vira aí um Lego, um brincadeira de criança, a gente pegar as tecnologias exponenciais, né? Impressão 3D, né? Impressão 3D dá um match, né? Um Tinder dá um match legal com construção civil, né? Com moradia. Então a gente já vê hoje algumas empresas, algumas startups no mundo que conseguem construir casas em menos de 24 horas, em tempo recorde, e é um custo baixíssimo também, né? Eu vi uma casa de 70 metros quadrados, se não me engano, nos Estados Unidos, né? Numa reportagem, a um custo de US$ 40.000, um custo super acessível, um preço de um carro, né? Você tendo uma casa e ficando pronta em um dia, né? Então, imagine isso que pode revolucionar o sistema aí de moradia aqui no Brasil, né? E outras partes do mundo, né? Uma tecnologia como essa. Então, novamente, se a gente tem aí os cards, né? Dessas tecnologias exponenciais, como a gente tem, né? 100 diferentes, né? Neurosensores, próteses 3D, impressão 3D e por aí vai, na nossa formação de laboratórios futuros, né? E se a gente pega essas ODS, né? Novamente fica muito simples, né? A gente criar inovações, né? Seja por meio de internet das coisas ou outras tecnologias, para resolver esses grandes problemas do mundo, né? E aí, quando a gente tem aí a questão do exponencial, do negócio exponencial, né? Quando a gente tem uma tecnologia dessa, né? A um baixo custo, né? Seja uma moradia, ou o que quer que seja, né? A gente ganha em escala. Ao mesmo tempo, a gente consegue atender, né? Uma parcela de público muito maior, né? Classe C, D, E, né? No Brasil e no resto do mundo, né? Então a gente consegue fazer o bem, né? Dar acesso a quem não tinha acesso aí à casa própria, né? Como exemplo, né? E ao mesmo tempo, pela escala, você acaba se tornando uma organização exponencial que com um grande, não é o objetivo final, né? Mas com um grande potencial de se tornar um unicórnio, né? Uma empresa que tem um valor de mercado de US$ 1 bilhão, né? Afinal, você vai estar, né, atendendo ao mercado gigantesco de milhões, de centenas de milhões de pessoas, ou talvez até de 1 bilhão de pessoas, né? À medida que você consegue disponibilizar o que as pessoas não tinham acesso a um valor tão baixo, né? Comparado aos concorrentes do mercado, né? Seja um carro de baixo custo. A Índia agora está lançando
não lembro o nome da empresa, mas vi no portal Olhar Digital na semana passada, é uma, tem uma nova startup de scooter, né? Na minha época era Vespa, né? Mas Vespa é marca, né? De scooter elétrica, a custo lá na Índia, né? Valor de mercado na Índia de R$ 9.000, né? Um valor bastante baixo se fosse produzida aqui no Brasil, e empregando só mulheres. Né? As fábricas vão empregar apenas mulheres. Então, pegando só o mercado da Índia, né? É um mercado gigantesco e scooter elétrica, né? Então, dentro dessa nova perspectiva, né, de negócios verdes e sustentáveis, é incrível. Nossa, Gustavo, meu, esse mercado aí de veículos elétricos, a gente teve reunião há pouco tempo no Master Fins, o Paulo Carvalho, nosso especialista. Ah, É legal. algo que é muito rápido a penetração. Em 2025, 4% da frota nova já vai ser toda elétrica. Uhum. É impressionante as oportunidades e os desafios Sim. também, né? Dessa busca da Uhum. eficiência energética. Tem vários detalhes que a gente, eu nunca parou para pensar, que eu descobri lá, que é preciso verificar para você construir ou fazer essa mudança para um híbrido ou para um elétrico. Inclusive, Thelma, tem empresas aqui no Brasil, né, que estão convertendo a baixo custo, né, carros normais em elétricos, da mesma forma que lá no Rio os taxistas utilizam muito Diesel, gás, né, é, o gás, gás. gás, gás. É. Mas eu vi recentemente também, falando em inovação, uma possibilidade no futuro, né, porque como é que fica essa questão da infraestrutura, né, de você ter postos de recarga, que em 2015 eu fui head Brasil de uma organização exponencial que lidava com projetos ágeis, né, design sprints. Estive lá no Vale do Silício, na Califórnia, e lá no estacionamento subterrâneo do supermercado você já tinha recarga de carro elétrico, né? Então você ia fazer compra no supermercado e enquanto estava fazendo compra no supermercado você estava recarregando o seu carro. Mas eu vi recentemente, Thelma, uma nova tecnologia, né, de, é, de ruas ou autoestradas, né, que vão ter tecnologia para recarregar seu carro. Ou seja, você vai estar pilotando seu carro, seja numa rua, numa cidade ou numa autoestrada, né, e vai ter uma tecnologia nessa autoestrada, abaixo do asfalto, né, do pavimento, que vai estar recarregando seu carro. Ou seja, não vai ter mais essa necessidade de você parar, né, seja aí no estacionamento de supermercado, seja num posto de recarga ou qualquer outro lugar para recarregar seu carro. Aí está resolvido o problema, né? Quando a gente tiver essa tecnologia de você pilotar o carro e ao mesmo tempo recarregá-lo. Né? Então, É. um futuro bastante promissor. Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa live, Tá? já está 1 hora. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui, especialmente o Denis, Sandro, Roberto, Helena, que interagiu. A gente está vendo, sim, os comentários muito bem posicionados de vocês aqui no site. Gustavo, obrigada pela sua participação. Minha prima, a Natália, está aqui, advogada. Natália, ele vai fazer um curso específico de laboratórios de futuro para advogado. E para quem chegou agora, está um pouco perdido, deixa eu só fazer uma revisão, né? O Gustavo é um expert, especialista em inovação e empreendedorismo. Existe uma ciência que chama Foresight, não tem um nome em português. Em espanhol, eles usam prospectiva, que é as possíveis definições de futuros. Então, futuros com S mesmo, porque a gente tem mais de uma opção e caminho, e deve considerar mais de uma opção e caminho para qualquer desvio de rota, como a pandemia, você ter alternativas. Ou não é só pandemia, as tecnologias começam a deixar de existir. A gente vê agora que, com o surgimento do 5G, algumas das outras tecnologias vão cair, seja o 2G, seja o 3G.
né? Porque é muita coisa para fazer a mesma coisa, né? Não tem necessidade. Então, pessoal, existe uma metodologia, não adianta, ai, mas eu tenho dificuldade de inovar, ai, mas eu não sou criativo, ai, mas no meu modelo de negócio, meu, não importa, qualquer indústria vai ser impactada. Não tenham medo de inovar e começar pequeno. Eu tive a oportunidade de assistir presencialmente o fundador do Waze. Gente, o projeto dele começou muito devagar e depois fez boom, porque ele pôs na rua para validar. Eu conversei tem 15 dias com um amigo meu da Alemanha, e ele estava em viagem, e ele faz viagem de carro e vai mudando de país, né? E ele falou: Ó, tô viajando, eu defino a rota a cada 2 dias, porque também fecha a fronteira por causa de pandemia e tal. E eu falei: que carro que você está usando? Que carro que você está dirigindo? Tá? Ele falou: um carro elétrico. Mas ele falou: meu, só dura 14 quilômetros, eu só consigo dirigir 14 quilômetros. Era uma BMW. Ou seja, a BMW, que é uma marca mundial conhecida, meu, ela pôs o carro elétrico com o que ela consegue entregar hoje. Porque se ela não receber e entender se o pessoal vai usar, como é que funciona, quanto tempo, ela não tem dados, ela não tem massa de dados para construir melhor. Exato. Então, muita gente também está pensando em grandes resultados, que é o que a inteligência artificial traz, e que a gente já sente isso da internet, né? Ver esses aplicativos todos coletando dados. A gente tem que começar a coletar dados para a gente conseguir produzir coisas mais adequadas. Então, assim, o pessoal tem que começar, não tem que ter medo ou achar ideias malucas, né? Que se o Steve Jobs achasse, era muito louco mesmo ele quebrar a indústria da música, era algo muito forte. Era um domínio, né, das produtoras, das gravadoras, e é possível derrubar, né? Então, gente, vamos usar nossa criatividade. Obrigada, Gustavo, pela participação. Pessoal, deixa eu falar, essa live vai subir aqui no IGTV o Replay, vai subir no YouTube. Nosso canal do YouTube vai ter vídeo todo mês, todo dia da semana, dessa semana estreando novo. Se você não segue o Gustavo, segue para saber as datas desses novos cursos que ele vai fazer. E se você segue o Gustavo, ainda não segue tudo sobre a IoT, eu sou a Thelma Trois, convido você a seguir aqui o grupo de experts que fazem essa comunidade. E bora, é isso. Obrigada. Obrigado, Thelma. Só uma ressalva em relação a essa questão de fazer acontecer. Voltando a 2007, o iPhone, né, quando o Steve Jobs lançou, também não deixou de ser um protótipo, porque não havia uma App Store, né, quando foi lançado o iPhone em 2007. Então, eles quiseram lançar em 2007 o iPhone e eles simularam, né, uma loja de aplicativos para você baixar aplicativos no iPhone, né? Mas era só fachada hollywoodiana, porque na época que foi lançado um pouco depois, né? Então, a Apple, né, lançou o iPhone em 2007 sem uma loja de aplicativos, que foi lançado um pouco depois, mas data era data e eles lançaram desse jeito mesmo, capenga mesmo desse jeito. Gostaria de agradecer novamente a oportunidade, Thelma. O papo foi super gostoso, o tempo passou voando, né? A gente poder continuar conversando sobre inovação e futurismo, né? Durante horas. Agradecer a participação do Sandro, que foi nosso aluno, né? É membro aí do Tudo sobre IT, foi nosso aluno de negócios de futuro no presencial, né? Foi super gostoso, né, conhecê-lo pessoalmente, ter vocês participando do presencial, né? A Helena, que é uma parceira de negócios, uma empresa de educação corporativa, então já trabalhamos alguns projetos juntos com alguns clientes, e a todos os outros que estão assistindo. Então, novamente, agradeço a todos aí pela oportunidade e um ótimo dia e vamos co-criar futuros desejáveis para todos. E precisando, né, de uma ajuda, eu fico à disposição. Ó, quem está assistindo o replay, e deixa no comentário. Eu quero o laboratório de futuro do Tudo sobre a IoT, que aí a gente organiza um curso agora nas ferramentas modernas online para o Gustavo ministrar aqui para a gente.
Foi um Um prazer. abraço, bye bye. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Thelma.